Então, muito bom dia a todos, Hare Krishna. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Muito obrigado aí pela participação, pela presença de vocês. Então, aqui em Brajadama, estamos lendo do canto 9, capítulo 18, intitulado Rei Jayati recupera sua juventude. Então, hoje vamos ler a partir do verso número 45. Então, o verso 46, o 47, o 48 e o 49. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, o verso 45 é o seguinte: Iti pramudita puru prachagrignajaram pitu swapita dvayasakamam yatravajujuse nripa. Então, a tradução de cada palavra: Iti, dessa maneira, pramudita, muito satisfeito, puro, Pratyagrinat, aceitou, Jaram, a velhice e invalidez, Pituhu, do seu pai, Saha, aquele pai, Jayati, Api, também, Tat Vayasa,
com a juventude de seu filho. Kamam, todos os desejos. Jatavat, como queria. Jurju se satisfez. Nripa, ó Maharaj Pariksit. Então, traduções de significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Shukadeva Goswami disse dessa maneira, ó Maharaj Pariksit, o filho chamado Puro ficou muito satisfeito em aceitar a velhice de seu pai, Yayati, que recebeu a juventude de seu filho e, de acordo com seu desejo, desfrutou desse mundo material. Vamos trocar, Pablo? E o senhor? Se ficar com minha velhice, eu ficar aí. Troca agora. É? Vai. Vai. Troca com o Maharaj. Vai roçar bastante, né? Vai roçar bastante. Vai vir. Eu pensei em oferecer alguns trocadinhos aí. Vai, né? Verso 46. Em seguida, o rei Jayati tornou-se o governante do mundo todo, consistindo em 7 ilhas, e governou os cidadãos exatamente como um pai. Porque ele ficara com a juventude de seu filho, seus sentidos eram ativos, e ele desfrutou toda a felicidade material que desejou. Verso 47. Em lugares solitários, ocupando sua mente, palavras, corpo e várias parafernálias, Devayani, a querida esposa de Maharaj Jayati, sempre trazia para seu esposo a maior bem-aventurança transcendental que poderia estar ao alcance de alguém. Completamente dedicada, né? Quando sua mente, palavras, corpo e várias parafernálias, ela se via o esposo dessa atitude. 48. O rei Jayati realizou vários sacrifícios, nos quais ofereceu muitos presentes aos brahmanas para satisfazer o Senhor Supremo, Hari, que é o reservatório de todos os semideuses e a meta de todo o conhecimento védico. Verso 49. O Senhor Supremo Vasudeva, que criou a manifestação cósmica, apresenta-se como onipenetrante, assim como o céu que contém nuvens. E quando a criação é aniquilada, tudo entra no Senhor Supremo Vishnu, e as variedades não mais se manifestam. Então, para dar um significado aqui. Como o próprio Senhor afirma na Bhagavad Gita 7.19, Bahunam Janmanam Ante Gyanavamam Prapajante Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem verdadeiro conhecimento rende-se a mim, sabendo que sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. É muito raro encontrar semelhante grande alma. A Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva, é uno com o Brahman Supremo, a Suprema Verdade Absoluta. No começo tudo está nele, e no final todas as manifestações entram nele. Ele está situado nos corações de todos, Sarvasya Chaham Uridi Sanivista, e dele tudo emana, Janma Jataha. Entretanto, todas as manifestações materiais são temporárias. A palavra Swapna quer dizer sonhos, Maya, ilusão, e Manoratha, invenções mentais. Os sonhos, as ilusões e as criações mentais são temporárias. Igualmente, toda a criação material é temporária,
Mas Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, é a eterna verdade absoluta. Om Jnana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staktam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tukam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Kinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Kinamine. Vanchakaupachaprabhishya Kripasindu Vyaeva Cha Patitanam Pavanidyo Vaishnavibhyo Namo. Então, continuação aqui da história. Então, o filho mais novo do rei Jayata aceitou a proposta de seu pai, e então trocou sua invalidez e velhice, né, do seu pai pela sua juventude. E aqui está dizendo esses versos, né, Shukadeva Goswami está falando para Parikshit Maharaj, então, do rei Jayati. Ele governou todo o planeta, e a sua esposa o serviu com muita atenção, e ele, obviamente, como aqui os versos estão dizendo, ele não esqueceu, né, o seu dever para com a suprema personalidade de Deus. Então, assim, é interessante porque, apesar de ele ser um rei, né, ter toda a juventude, estar ali desfrutando, ele nunca negligenciou a vida religiosa, a vida espiritual. Ele, como aqui o verso fala, ele estava sempre atento e adorava a suprema personalidade de Deus, né, com o objetivo de satisfazer a suprema personalidade de Deus. Então, é muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Mesmo assim entre nós devotos, que quando nos envolvemos com essas facilidades materiais, então é muito comum que a gente negligencie as atividades espirituais. Então, quanto mais nós vamos dando vazão aos prazeres sensoriais, mais vamos perdendo o ímpeto pela vida espiritual. Então, assim, quando a gente tem um pouquinho de experiência, então a gente percebe quando o devoto está ficando maia, né? Ou quando a gente está ficando maia. E um dos sintomas de que o devoto começa a negligenciar as práticas espirituais, né? Os programas matinais, né? A aula do Bhagavata, não tem inspiração para estudar o Bhagavata, ler os livros, entendem? E realizar serviço devocional. Então isso significa, né, que ele está perdendo sua força espiritual, né, em virtude de que ele está cedendo, né, para assim, a energia material. Então esse é o principal sintoma. Essas personalidades eram muito poderosas. Então, quando uma pessoa avança, né, assim, espiritualmente, tudo, esses grandes semideuses, esses reis, todos, né, eles tinham assim, essa facilidade de desfrutar dos sentidos, mas em virtude da educação que eles tiveram, né, muito religiosa. Mesmo assim, claro, quando fala do desfrute dos sentidos, como a gente disse outro dia, é um gozo dos sentidos regulado, não é algo desregulado, desmedido, né? Então, era tudo dentro dos princípios religiosos.
Então, como eles faziam tudo dentro dos princípios religiosos, então eles mantinham sua força espiritual. Se eles não perdiam o seu entusiasmo para servir a suprema personalidade de Deus. Então a gente está vendo aqui que apesar de Devayani estar ali sempre à disposição dele, proporcionando toda a felicidade, ao mesmo tempo ele estava ali realizando o serviço devocional, realizando o sacrifício, não vou dizer serviço devocional, que é um pouco diferente, né? Mas ele estava falando o quê? Serviço devocional? Não. Estava adorando a suprema personalidade de Deus. Então, ele realizava sacrifícios, presenteava os brahmanas, e assim ele satisfazia o Senhor Supremo Hari. E aqui Prabhupada está... Então, assim, essa harmonia, né, que a gente precisa ter entre a vida, vamos dizer, material, né, darmos alguma atenção às necessidades materiais, mas sem nunca perder a vida espiritual, né? Não passando do limite. E aqui, nesse último verso, fala sobre Vasudeva, né? Sobre Krishna. E Prabhupada começa esse significado falando de um verso muito importante da Bhagavad Gita, em que Krishna fala para Arjuna, né, que a perfeição é compreendermos Krishna. Uma vez meu mestre espiritual, ele estava explicando que quando uma pessoa entende que, né, Vasudeva Sarvamiti, Vasudeva, o Krishna é tudo, essa pessoa compreendeu, aprendeu a lição, né, que ela veio aprender nesse mundo material. Entender que Krishna é tudo. Parece muito simples, né? Então, às vezes a gente vê, assim, algumas pessoas falando que que eu vejo a suprema personalidade de Deus em tudo, né? E no sorriso das pessoas eu vejo Deus, na pobreza eu vejo Deus, na natureza eu vejo Deus em tudo, né? Mas isso vamos dizer assim, 99,9% dessas pessoas tem uma visão muito, na verdade, muito sentimentalista, né? Porque quando alguém está situado nessa posição, ela é completamente renunciada. Completamente renunciada, porque ver Deus em tudo significa que Ele é o proprietário de tudo, né? Que Ele é o destino, né, de todo o nosso serviço, de toda a nossa energia, de toda a nossa atenção. Então, na verdade, essas pessoas não conseguem ver Deus em tudo. Não conseguem ver Deus, né, no momento que está explorando a natureza material. Porque elas esquecem nesse momento que Krishna é o proprietário supremo, que Ele é que se destina a ser satisfeito, não os sentidos dele, não os meus sentidos. E outra coisa, do que adianta você dizer que consegue ver Deus, mas não o serve, não o ama? Reconhecer que toda a natureza pertence a Deus, mas você não tem nenhum interesse em agradar essa pessoa que é o Criador de tudo, de que adianta? Adianta um pouquinho, né? Mas se essa compreensão não muda, não muda o meu comportamento, né? Não muda a minha possessividade, não muda a minha atitude de explorar a natureza, se não muda isso, de que adianta?
Então, a verdadeira compreensão, né, faz com que mudemos nossa atitude diante do mundo. Então, por isso que quando no verso espiritual falou que quando uma pessoa, assim, aqui o verso fala, depois de muitos e muitos nascimentos, quem desenvolve de fato o conhecimento compreende que Cristo é tudo. E tal grande alma é muito rara de ser encontrada. Né? Vocês vão encontrar aqui em Brajadama, tem muitas almas assim, né? Mas por aí é difícil, né, Pátria? Então, Cristo é tudo. Então, compreender que Cristo é tudo, chegar a esse ponto, significa que essa pessoa já caminhou muitas vidas. Não é essa compreensão superficial, tá? Não é uma compreensão teórica, é uma compreensão profunda. Krishna é tudo. Krishna é tudo para a gente? Será que Krishna é tudo para a gente? Então, nós temos ainda muitas coisas no nosso coração, né? Muitas coisas, às vezes muitos desejos, tantas coisas. Né? E o gozo dos sentidos, ou essa busca de satisfação dos sentidos, como Krishna fala, encobre a consciência. A luxúria encobre a consciência e assim, coberta, ela não consegue ver com clareza tudo isso, não consegue perceber. Então somos devotos, né? Nós estamos praticando a consciência de Krishna, mas mesmo assim, apesar de ouvirmos todos os dias que Krishna é tudo, na nossa vida prática nós não atuamos assim, considerando Krishna como tudo. A gente considera muitas outras coisas, a gente tem muitos desejos, muitos sonhos materiais, porque quem compreende que Vasudeva é tudo, né, se dedica, como o rei Gayatri, se dedica a satisfazer a suprema personalidade de Deus, da forma como ele fica satisfeito, né? Aqui ele fala de adorando os Brahmanas. Já adorou o Patraka hoje, professor? Ainda não. Não, depois. Ele vai assim, ceder um darshan especial. Aí você pode levar as parafernálias e tudo. Inclusive uns trocadilhos. Né? Tem que adorar o Brahmana adequadamente, da forma. Né? Estou brincando, gente. Então, assim, eu estou brincando, mas na verdade isso é muito importante. Né? Então, todo o objetivo da vida humana de cultivar conhecimento, de realizar sacrifícios, caridade, penitência, tudo é para compreender que Krishna é tudo. E se entregar completamente a Krishna. Se dedicar completamente ao prazer de Krishna e do espiritual. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, que apesar de que esses reis, essas pessoas tinham essa condição, vamos dizer, de ter uma vida opulenta e ao mesmo tempo essas pessoas também tiveram uma infância, tiveram uma vida que permitiu a ela, né, ter esse tipo de condição. Né? Então, mas cada um sabe onde o sapato aperta. Né? Tem esse ditado lá na Argentina? Não? Mas você entendeu o que quer dizer? Inteligente, né? Então, cada um sabe, né? É onde Maya se infiltra na nossa vida. Cada um sabe. Né? Para uns é droga, né? E para outros é o sexo, para outros é prestígio. E assim, cada um tem sua dificuldade. Né? E aí cada um tem que estar muito atento a situações materiais para não se deixar
perder, né? Porque assim, basta só um dos sentidos, né? Como Krishna diz na Bhagavad Gita, basta só um dos sentidos que é suficiente para despertar, né, desejos materiais, luxúria, e perder a consciência, perder a clareza, perder a capacidade de raciocínio. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Então pode ser que um devoto tenha facilidade para algumas coisas, né? E aí a gente pensa, se esse devoto faz, também eu vou fazer. Mas de repente aquele devoto não tem nenhum tipo de problema com isso, né? Por exemplo, Prabhupada, ele foi pregar num campo de nudismo, numa comunidade, né? Vocês sabem disso, né? Prabhupada, nunca ouviu falar disso, não? Então, Prabhupada, certa vez, ele recebeu um convite para pregar num lugar, né? Uma comunidade de nudistas. Pessoas viviam nus. O Prabhupada foi lá pregar. Todo mundo nu e o Prabhupada pregando para a turma, né? Aí o Balá vai dizer, pô, Maharaj, o pessoal fez um convite, tem uma comunidade aqui perto, eu vou lá pregar a turma também. Hein, Balá? Apesar de toda a pureza do Balá, não é, Balá? Mas aí não é assim, né? O Prabhupada tinha uma condição muito diferente. Então, estou dando esse exemplo, né? Não é porque aqui o rei Jayati tinha toda essa facilidade e ao mesmo tempo estava ali adorando a Suprema Personalidade de Deus, uma vida completamente regulada, estável, né? Então, isso não significa que a gente é capaz de, né, de fazer isso, ou mesmo, né, assim, tem muitos devotos que frequentam ambientes, né, trabalham, né, ou universidade. Tem uns que quando vão para a universidade se confundem e caem, e outros têm esse problema, né? Alguns trabalham, têm dinheiro e não ficam em Maya por conta disso, mas tem outros que ficam em Maya. Então cada um tem sua dificuldade, então por isso que cada um precisa ter consciência disso, né? E procurar organizar a sua vida de tal forma que se mantenha sempre adorando a Suprema Personalidade de Deus. Nunca interrompa esse processo, porque é muito comum isso acontecer. Temos exemplos de muitos devotos, que pararam, interromperam a sua vida espiritual. Muitos devotos. E se a gente for ver, né, os motivos, então a gente vai ver que, assim, tem ofensas, né, que nos fazem perder o entusiasmo e tudo, e aí a gente se envolve, fica frágil, muito fragilizado, fica muito susceptível à vida material. Tem muitas coisas, preguiça mesmo, tamaguna, né? Então aí não quer participar dos programas, não quer cantar japa, não estuda. Então assim, são muitos motivos. Então o devoto tem que ter muito cuidado, porque isso é um fato. Tá bem? Vocês têm alguma pergunta? É um tema bem simples, né? Então, muito obrigado, Grantaraja Srimad Bhagavatam Gita.